Olá, pessoal. Vamos para mais uma questão de matemática. A questão diz assim, ó: determine os valores das demais funções trigonométricas de um arco x quando. Então, na letra A, temos que o seno de x é igual a menos 1 meio e o x está entre 2π, né, e 3π sobre 2, ou seja, ele é maior do que 3π sobre 2 e menor do que 2π. Primeiramente, para a gente saber onde se encontra o arco x, vamos ver nos nossos quatro quadrantes aqui, né? Então, eu tenho a circunferência trigonométrica, ela é dividida em quatro partes, certo? O desenho aqui não está tão perfeito, mas vai dar para a gente entender, né? Eu ia colocar eixo x e eixo y, mas na verdade é o eixo dos cossenos e o eixo dos senos, né? E esse ângulo aqui, 3π sobre 2, π é 180, 180 dividido por 2, 90, 90 vezes 3, 270. Ele está aqui, ó. 3π sobre 2. E 2π está aqui a volta completa. Então, nós estamos nesse quarto quadrante aqui, ó, certo? Então, nele, o seno é negativo e o cosseno é positivo, né? Então, ele deu o seno aqui. Como ele quer todas as funções trigonométricas, na letra A, eu vou colocar aqui o valor do seno de x, certo? Nós vamos encontrar o cosseno de x, a tangente de x, a cotangente, certo? De x, a secante de x e a cossecante. Então, temos que encontrar todas. Basta ele dar uma delas, certo? Nesse caso da letra A, cossecante é CSC. No caso da letra A, ele já deu o seno de x. Então, o seno de x é menos 1 sobre 2. Então, vamos encontrar o cosseno, a tangente, cotangente, a secante e a cossecante. Para encontrar o cosseno, sabendo o seno, basta a gente aplicar aquela relação fundamental, né? Seno ao quadrado, vou fazer os cálculos aqui, depois eu vou arrumando. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Nesse caso, o seno é menos 1 meio, então eu vou fazer isso aqui, ó, menos 1 meio ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Esse menos 1 meio vai para o outro lado positivo, dependendo do resultado aqui, né? Vai ficar positivo, ele vai negativo, aliás, ó. 1 meio ao quadrado, mesmo que seja negativo, é 1 meio vezes 1 meio. Isso aqui vai dar 1 quarto positivo, certo? Mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Esse 1 quarto vai para lá negativo, então vou escrever assim, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 quarto. Observe que eu não coloquei o 1 aqui, por quê? Aqui eu tenho 1 quarto. O denominador é 4, então eu posso escrever esse 1 assim, ó, 4 dividido por 4, para igualar o denominador, certo? Ó, 4 dividido por 4 é 1, só escrevi de outra forma. Aí agora eu posso subtrair, 4 menos 1, 3, então o cosseno de x é igual a 3 sobre 4. Lembrando que aqui está o quadrado, eu passo tirando a raiz, então vai tirar a raiz do outro lado. A gente usa o sinal de mais ou menos, né? Deixa eu ganhar espaço aqui. Deixa eu botar assim, ó, cosseno de x. Deixa eu escrever um pouquinho mais para cá. Cosseno de x é igual mais ou menos raiz de 3 sobre 4. Então, eu posso tirar a raiz de 4, que é 2. Só que, como nós estamos no quarto quadrante, o cosseno está à direita. Então, o cosseno é positivo. Eu não vou usar o mais ou menos. Então, nossa resposta para o cosseno, cosseno de x é igual a raiz de 3 dividido por 2, né? Por que por 2? Porque temos estamos no quarto quadrante, certo? Ou a raiz de 3, eu escrevo raiz de 3 e a raiz de 4 é 2, certo? Então, descobrimos o cosseno. Cosseno, raiz de 3, deixa eu pegar a caneta. Raiz de 3 sobre 2, certo? Lembrando que é positivo, porque está no quarto quadrante, está do lado direito, o cosseno. Agora vamos fazer a tangente. Então, vou guardar aqui os cálculos do cosseno, certo? Deixa eu diminuir aqui, vocês já viram. Deixar aqui no cantinho.
E a tangente, pessoal, é simples, né? O que é a tangente? A tangente é a divisão. Ó, tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x, certo? Nesse caso, o seno é menos 1/2, então menos 1 sobre 2, dividido pelo cosseno, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Então, a tangente de x vai ser igual, deixa eu colocar a letra n aqui, tangente de x vai ser igual, conserva o numerador, 1/2, e multiplica pelo inverso do denominador. Se eu tenho raiz de 3 sobre 2, eu escrevo 2 dividido por raiz de 3. Posso cortar o 2 com 2, ficamos com menos 1 sobre raiz de 3. Isso já é resposta, só que a gente não costuma na matemática deixar a radiciação embaixo. Então, eu posso multiplicar por raiz de 3 em cima e multiplicar por raiz de 3 embaixo. Ficamos, então, com menos raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Então, menos raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de x menos raiz de 3 sobre 3. E o que é a cotangente? Antes de fazer os cálculos, deixa eu afastar esses resultados para cá. Né? Cada questão vai ficar imensa. Né? Isso é só a letra A. Então, no nosso caso da cotangente, ela é o inverso da tangente. Então, a cotangente de x vai ser o inverso da tangente. Se eu tenho menos 3, menos raiz de 3 sobre 3, a cotangente é menos 3 sobre a raiz de 3. Aí eu multiplico aqui pela raiz de 3 em cima e multiplico pela raiz de 3 embaixo. Ficamos então com a cotangente de x igual 3 vezes raiz de 3, vai dar 3 raiz de 3. Negativo, que o sinal está menos ali. Ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Vou poder cortar 3 com 3. A cotangente vai ser menos raiz de 3, certo? Então, vou anotar aqui, ó, menos raiz de 3. Vou afastar os cálculos também. Deixa eu pegar aqui, selecionar esses cálculos. Vou só diminuir, colocar aqui em cima mesmo, que o espaço já é o suficiente para fazer a secante. Olha, a secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno. Então, para a secante, eu olho para o cosseno e inverto ele. Então, a secante de x, ó, secante de x, eu vou para o cosseno, aqui é raiz de 3 sobre 2, eu vou escrever 2 raiz de 3. Aí aqui eu posso multiplicar por raiz de 3 em cima e multiplicar por raiz de 3 embaixo. Então, em cima, opa, eu botei seno, né? Secante. Deixa eu escrever aqui o nome novamente. É secante. Então, secante de x vai ser 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, 2 raiz de 3 sobre 3. Eu vou escrever aqui, ó, 2 raiz de 3 sobre 3, certo? Então, fizemos aí, encontramos a secante, certo? Vou diminuir os cálculos, colocar aqui, e a cossecante. A cossecante é o inverso do seno, certo? Então, cossecante, eu vou escrever aqui, ó, CSC x. Se o seno é menos 1/2, o inverso de menos 1/2 é menos 2, certo? É menos 2 dividido por 1, que a gente escreve só menos 2. Então, a cossecante menos 2, certo? Letra A, fizemos completa. Agora vamos para a letra B. Vou só colocar o carregador aqui do notebook e continuamos a questão. Deixa eu afastar os cálculos aqui. Então tá aqui a resposta da letra A, isso aqui, certo? Fizemos todos os cálculos. Vou baixar ela para a gente fazer a letra B. Tá aqui no final. Diminuir um pouco. Vamos lá para cima novamente para a letra B. Deixa eu apagar esse pontinho que está aqui. Pronto, vamos para a letra B agora.
Lembrando, eu vou encontrar o seno. Eu quero encontrar o seno, quero encontrar o cosseno, quero encontrar a tangente. Certo? Tangente, às vezes eu escrevo TG, às vezes eu escrevo tan. Então, a tangente de x. Além dessas três relações, a gente ainda vai encontrar a cotangente, né? Que é o inverso da tangente. Eu vou botar aqui, o cotangente. Vamos encontrar a secante, que é o inverso do cosseno. Secante de x. E a cossecante de x, que é o inverso do seno. Certo? Eu vou escrever assim que é melhor. A gente sabe quem é o seno e quem é o inverso. E assim por diante. Então, aqui temos o seguinte, ó. Na letra B, ele deu o cosseno e disse que era 1/3. Então, eu vou escrever aqui, ó, 1/3, certo? A secante é o inverso do cosseno. Então, o inverso de 1/3 é 3. Já sabemos a secante. Agora, eu sabendo o cosseno, eu tenho como encontrar o seno. Mas lembrando, vamos lá para a circunferência trigonométrica. Tem o eixo do seno e o eixo dos cossenos. O quadrante que ele está entre 0 e π/2. Então, é esse primeiro quadrante, ó, entre 0 e 90 graus. Então, o seno é positivo, como nós vimos, e o cosseno também está à direita, certo? Então, para encontrar o cosseno, vamos usar a relação fundamental. A relação fundamental diz que o seno de x ao quadrado mais o cosseno de x ao quadrado é igual a 1. A questão me deu o cosseno, então eu escrevo no lugar do cosseno, escrevo 1/3. Lembrando que esse 1/3 está ao quadrado. Desse lado eu escrevo 1 e desse lado o seno ao quadrado de x, certo? Então ficamos com seno ao quadrado de x igual a 1. Lembrando que isso aqui dá 1/9, vai para o outro lado, menos 1/9. Esse 1 eu posso escrever 9/9, então posso dizer que o seno ao quadrado de x é igual a 9 dividido por 9 menos 1/9. Em cima vai dar 8, né? Então ficamos com seno ao quadrado de x igual a 8/9. Lembrando que esse ao quadrado aqui, eu vou até apagar ele passa para o outro lado tirando a raiz. Lembrando que ficamos com mais ou menos a raiz de 8/9. Como o seno nesse primeiro quadrante é positivo, eu vou usar o sinal de mais. Então, vamos ficar com seno de x é igual a raiz de 8 dividido por 3, porque a raiz de 9 é 3, certo? 8 eu posso escrever 2/4, 2 vezes 4, aliás. Aí, o 4 sai da raiz sendo 2. Então, isso aqui, na verdade, é assim, ó, raiz de 4 vezes 2, que é o 8, né? Sobre 3, o 4 sai da raiz. Então, posso escrever seno de x igual 2 raiz de 2 sobre 3, certo? Encontramos o seno. Vou colocar aqui, ó, 2 raiz de 2 sobre 3, certo? Sabendo o seno, eu sei encontrar a cossecante, que é o inverso do seno. Então, a cossecante, ó, CSC, é o inverso do seno. Se o seno é 2 raiz de 2 sobre 3, a cossecante é 3 sobre 2 raiz de 2, certo? Para eliminar a raiz, eu multiplico em cima por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2. Fazendo essa multiplicação, a cossecante de x é igual a 3 raiz de 2. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, sobre 4, certo? Então, ficamos aí com a cossecante 3 raiz de 2 sobre 4. Vou escrever aqui, ó, 3 raiz de 2 sobre 4. Então, vamos descobrir a tangente. Lembrando, a tangente é seno dividido pelo cosseno. Vou diminuir aqui esses cálculos para ganhar espaço aqui, certo? Então, vou deixar esses cálculos aqui. Isso aqui eu vou colocar um pouquinho mais em cima. E vamos fazer a tangente. Lembrando, tangente de x é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x, certo?
Então, o seno, 2 raiz de 2 sobre 3. Então, eu vou escrever assim, ó, tangente de x é igual a 2 raiz de 2 sobre 3. Isso tudo está sendo dividido pelo cosseno, e o cosseno é 1/3. Então, 1 sobre 3. Então, para resolver isso, conserva a de cima e inverte a de baixo, né? Multiplica pela inversa da de baixo. Então, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 3 vezes, como aqui eu tenho 1/3, vai ficar 3 sobre 1. Corta 3 com 3, 2 raiz de 2 dividido por 1, 2 raiz de 2. Então, a tangente de x é 2 raiz de 2, certo? Então, aqui, ó, 2 raiz de 2. A cotangente é o inverso disso. Então, vou diminuir aqui para ganhar espaço. E o inverso de 2 raiz de 2 é 1 sobre 2 raiz de 2. Então, a cotangente, posso escrever assim, ó. Cotangente é igual, né? Esse cotangente eu posso escrever com G ou sem G, certo? Então, cotangente de x é igual a 1 sobre 2 raiz de 2. Aí eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e vou multiplicar por raiz de 2 embaixo. Fazendo essa multiplicação, a cotangente de x é igual a raiz de 2, aí embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. 2 vezes 2, 4. Então, raiz de 2 sobre 4 é a cotangente. Então, vou colocar aqui, ó, raiz de 2 sobre 4. Lembrando que isso tudo é a letra B, certo? Vou jogar esses cálculos lá para baixo para a gente poder fazer a letra C e depois a letra D. Então, deixa eu colocar aqui embaixo, um pouco mais em cima. Deixa eu passar uma linha aqui para separar a A da B, né? Então, temos a letra A aqui. Subir um pouco. Aqui é a letra B. Dá um espaço aqui para vocês visualizarem a letra B. Deixa eu apagar esse B aqui. Aí eu vou passar uma linha aqui porque eu coloco a letra C aqui em cima depois e vem a D que fica lá em cima. Então vamos agora fazer a letra C de casa, né? Lembrando, vamos notar aqui o que ele está querendo. Ele está querendo seno de x. Essa é a letra C, certo? Seno de x, cosseno de x, tangente de x. Aí vem as inversas, né? Depois da tangente, a cotangente, que é o inverso da tangente. O cosseno inverso é a secante. E a do seno é a cossecante. CSC de x. Ele está querendo essas informações. Ele já deu a cossecante. A cossecante é menos raiz de 2. Então, a cossecante aqui, menos raiz de 2. Lembrando, ele está maior que π e menor do que 3π sobre 2. Então, no círculo trigonométrico, lembra lá que π é 180, 3π sobre 2 é 270. Então, ele está nesse terceiro quadrante aqui. Ó. O seno é negativo, o cosseno é negativo, a tangente é positiva, porque é a divisão. Então, se ele deu a cossecante, eu consigo encontrar o seno, né? Lembrando que o seno de x, esse aqui é o inverso, né? Esse é o inverso do seno. Então, o seno vai ser 1 sobre, ou menos 1 sobre a raiz de 2, certo? Se a cossecante é menos raiz de 2, invertendo vai ser menos 1 sobre raiz de 2. Então, multiplicando numerador e denominador pela raiz de 2, vamos ficar com seno de x igual menos raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, menos raiz de 2 sobre 2, certo? Então, vou colocar aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2. Esses cálculos do seno, eu vou diminuir eles e deixar eles aqui no cantinho, certo? Depois a gente arruma direitinho. Agora vamos para o cosseno, porque como eu já tenho seno, eu consigo encontrar pela relação fundamental, porque a gente sabe que seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1.
Então, o seno é raiz de 2 sobre 2, eu posso escrever, ó, menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Esse cara aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado dá 2, 2 ao quadrado dá 4. Fica positivo, porque eu tenho o jogo de sinal, né? Menos por menos dá mais. Lembrando que 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 meio, certo? Então, cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, posso escrever cosseno ao quadrado de x igual 1 menos esse resultado aqui, ó, 2 sobre 4, que eu posso escrever 1 sobre 2, né? Ó, 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Negativo porque está positivo, vai para o outro lado negativo. Aí esse 1 eu vou escrever assim, ó, 2 dividido por 2, para igualar o denominador. Então, descobrimos que o cosseno de x é igual, mais ou menos, a raiz desse resultado. 2 menos 1 dá 1. 1 sobre raiz de 2. Como eu estou no terceiro quadrante, o sinal vai ser de menos, certo? Então, o cosseno de x é igual a menos 1 sobre a raiz de 2, né? Porque a raiz de 1 dá 1. Aí aqui eu posso multiplicar por raiz de 2 em cima e por raiz de 2 embaixo. Fazendo essa multiplicação, descobrimos que o cosseno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2, certo? Então, menos raiz de 2 sobre 2. Vou diminuir aqui esses cálculos para ganhar espaço e vou deixar eles aqui no cantinho, certo? Agora vamos para a tangente. A tangente, pessoal, está super fácil. Por quê? A tangente de x é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. O seno e o cosseno, eles são iguais aqui, ó. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Eu posso até escrever, ó, menos raiz de 2 sobre 2 dividido por menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, a tangente de x é igual a 1. Né? Essa resposta aqui dá 1. Ó. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então, sabemos a tangente de x. A cotangente é o inverso da tangente, certo? Então, o inverso de 1 é 1. Né? Então, a cotangente de x também é igual a 1. Eu vou colocar 1 aqui. Falta a secante. A secante é o inverso do cosseno. Mas a secante, o inverso do seno, ó, o cosseno é igual ao seno. Então, os inversos também são igual. Então, a secante é menos raiz de 2. Certo? Secante menos raiz de 2, que é o inverso do cosseno. Certo? Então, tá aqui respondida a letra C. Vou baixar os cálculos aqui para a gente responder a letra D. Vou diminuir um pouco a C, porque o espaço ficou pequeno. Deixa eu arrumar aqui melhor. Para a gente ganhar espaço para fazer a D lá em cima. Certo? Pronto. Então agora nós vamos fazer a letra D para finalizar essa questão 1. A questão 1 ficou intensa, né? Ficou grande. Mas espero que tenha dado para entender tudo aí. Então, letra D. Lembrando que o X aqui, ó, tá no primeiro quadrante, né? Eu vou desenhar aqui a circunferência para a gente entender, ó. Na circunferência trigonométrica, o X é maior que 0 e menor que π sobre 2, ou seja, está no primeiro quadrante. Aí eu vou descobrir, né? Lembrando que isso é a letra D, nós vamos descobrir o seno de x, o cosseno de x, a tangente de x, que foi o que ele deu, é raiz de 3, a cotangente, que é o inverso da tangente, a gente já tem como encontrar. Depois, a secante, que é o inverso do cosseno, e a cossecante, que é o inverso do seno, certo? Ele deu a tangente, pessoal. Então, pela tangente, eu vou encontrar a cotangente, certo? Eu sei o seguinte, ó, a cotangente de x é o inverso da tangente. Então, é 1 sobre a tangente. É pegar o resultado da tangente e inverter. Então, se eu tenho
raiz de 3, a cotangente é 1 sobre raiz de 3. Aí eu multiplico em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3, certo? Fazendo essa multiplicação, a cotangente de x vai ser igual a raiz de 3 sobre 3, certo? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, a cotangente, raiz de 3 sobre 3. Vou afastar esses cálculos, que eu vou precisar de mais espaço aqui. Vou deixar eles aqui embaixo. Aí, observe que eu tenho a tangente e quero descobrir o seno e o cosseno. Então, pela tangente, eu consigo fazer essa descoberta, né? Só lembrando de algumas fórmulas aqui, ó. O que é a tangente? A tangente de x, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. A tangente de x é a relação de seno dividido pelo cosseno, certo? A tangente ele diz que é raiz de 3, então eu posso escrever raiz de 3 é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x, certo? O cosseno de x passa multiplicando a raiz de 3, então eu posso dizer o seguinte, ó, cosseno de x vezes raiz de 3, né, é igual ao seno de x. Então, eu posso guardar essa informação aqui e substituir na relação fundamental. A relação fundamental me diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, se seno é igual a isso, no lugar do seno eu posso escrever cosseno de x vezes raiz de 3 ao quadrado. Ó, no lugar do seno, eu escrevi cosseno vezes raiz de 3. Mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Quando tem uma multiplicação ao quadrado, é o quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x vezes raiz de 3 ao quadrado é 3, mais o cosseno ao quadrado de x, certo? Igual a 1. 3 cosseno de x. Ó, 3 vezes cosseno de x é 3 cosseno de x. Então, eu tenho 3 cosseno de x mais 1 cosseno de x. Isso dá 4 cosseno de x. Lembrando que é cosseno ao quadrado de x. Igual a 1. O 4 passa dividindo, então cosseno ao quadrado de x é igual a 1 quarto. Então, o cosseno vai passar tirando a raiz. Cosseno ao quadrado de x é igual, mais ou menos, a raiz quadrada de 1 quarto. Lembrando que eu estou no primeiro quadrante e o cosseno é positivo. Então, o cosseno... Eita, eu botei o quadrado aqui. Ó, é cosseno de x. Então, o cosseno de x é igual a 1 meio, certo? Então, o cosseno aqui, ó, é 1 meio. Então, sabendo o cosseno, deixa eu diminuir esses cálculos. Sabendo o cosseno, eu consigo encontrar o seno. Eu posso usar até essa relação novamente, ó, porque eu passo o cosseno multiplicando a tangente, né? Então, eu posso dizer ó, que seno de x, eu posso até usar essa relação. O seno de x é cosseno vezes raiz de 3 aqui, nesse caso. Então, cosseno é 1 meio, então 1 meio vezes raiz de 3. Seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Eu usei esse quadradinho aqui. Ó. Então, raiz de 3 sobre 2 é o seno. Raiz de 3 sobre 2. A secante é o inverso de 1 meio. Né? A secante é o inverso do cosseno. O inverso de 1 meio é 2. O inverso de seno é 2 raiz de 3. Então, a cossecante é igual a 2 sobre raiz de 3, que eu multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Fazendo essa multiplicação, a cossecante vai dar 2 raiz de 3 sobre 3. Né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, a cossecante é 2 raiz de 3 sobre 3. E aqui a gente encerra a questão número 1. Espero que vocês tenham entendido. Questão um pouco longa, mas
É bem interessante aí para entender o conteúdo do início, né? Então vejo vocês aí nas próximas questões. Até mais. Tchau, tchau.